Glória a Deus, aleluias. Pega a tua Bíblia, livro de Josué, capítulo de número 6. Aleluia, Josué, capítulo de número 6, o texto a qual nós lemos agora há pouco. Estamos no 7º dia desta campanha, tempo de conquista. E o tema de hoje é derrotando o primeiro inimigo. Estamos estudando sobre o livro de Josué. Aleluia. Josué, capítulo de número 6. Jericó é destruída e Raabe é salva. Josué, capítulo 6 e verso de número 10. Josué 6, verso 10. Glória a Deus, aleluias. Fala assim a palavra do Senhor. Porém ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Amém? Assenta nesta noite adorando ao Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Jericó era uma cidade forte. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a cidade de Jericó tinha uma área de cerca de 32 quilômetros. Seus muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. Segundo a história, era considerada invencível, pois acreditava-se que por conta da sua proteção dos deuses cananeus, quando Moisés subiu ao monte Nebo, lá em Deuteronômio 34:1, localizado na Transjordânia, de frente a Jericó, o qual ficava no centro da terra prometida, ele teve uma visão ampla de todo o território da Cisjordânia, que deveria ser conquistada pelos hebreus. Era preciso muitos esforços e muitas lutas para conquistar a terra prometida. Mas Deus, Ele estava com o seu povo. Eles não teriam que pelejar sozinhos. A fortaleza de Jericó e seus guerreiros assombraram os 10 espias enviados por Moisés a inspecionar a terra há 38 anos atrás, anos antes. Os espias atemorizaram os hebreus dizendo, dentre outras coisas, que os cananitas eram muito poderosos e as cidades fortes é muito grande. Quando nós lemos a história de Moisés, ele ali resgatou aquele povo que estava no Egito, né, para levar até a terra prometida. Só que Moisés, quando ele morre, Deus ele levanta a Josué para guiar o seu povo até a terra prometida. E o texto aqui a qual nós acabamos de ler, Moisés já tinha enviado espias até Jericó, só porque chegando ali eles temeram, porque era uma batalha invencível aos olhos humanos, porque olha o tamanho do muro dessa cidade, era um muro que tinha 9 metros de altura. Eu não sei se dá mais que isso aqui, dá mais, né? Olha aí, 9 metros de altura, uma cidade toda rodeada por esses muros. Então, aos olhos humanos, era impossível eles vencer aquela peleja. Nos dias de hoje não, né? Nós temos aquelas máquinas que destrói casa facilmente, né? Não sei como é o nome, retroescavadeira, não sei, né? Que destrói qualquer casa ou facilmente, né? Mas lá naquele tempo não tinha. Era mãos humanas, né? Era espada, era flecha, né? A forma que eles guerreavam. Não tinha o recurso que nós temos hoje. Então, aos olhos do humano, era impossível eles invadir aquela cidade. Só porque Deus ordenou que Deus estaria com eles no decorrer da batalha. A cidade de Jericó era o primeiro grande desafio para o povo de Israel, após eles atravessarem ali o Jordão, rumo à terra prometida, com muralhas fortes e soldados experientes
Jericó representava um obstáculo impossível aos olhos humanos. Mas Deus tinha um plano que não fazia sentido militarmente, mas exigia fé e obediência. E quando Deus, ele chama Josué aqui, desde o capítulo 1, quando Moisés morre, né? Aí Josué, aquele povo ali está de luto pela morte do seu líder Moisés. Josué, ele teve que se posicionar quando Deus chamou ele. Ele teve que se posicionar e se dispor para Deus. E Deus falou: vai que eu sou contigo. Não te aparte da minha palavra e eu serei contigo. Eu te ajudarei, eu serei contigo, eu te fortalecerei, eu serei contigo a todo momento. Então Josué, ele poderia ter olhado para os obstáculos, não, mas aos nossos olhos é impossível. Mas ele teve fé e obedeceu a Deus em todo o seu percurso. Ele obedeceu a Deus. O rei de Jericó não estava brincando. Nós podemos ver no episódio dos espias, aqui no capítulo de número 2, quando Josué, ele envia espias ali até Jericó, podemos ver que os espias enviados por Josué, aqui no capítulo 2, que o desejo do rei de Jericó era destruir os espias. Nós podemos ver isso aqui em Josué 2. No texto vai falar, no capítulo 2, no verso 16 e 22. Olha o que aquele rei fala lá de Jericó. Capítulo 2, verso 16. Fala assim: e disse-lhe: ide ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores, e escondei-vos lá por 3 dias, até que o voltem os perseguidores, e depois ide pelo caminho. Verso 22. Foram-se, capítulo 2, verso 22. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscavam por todo o caminho, porém não acharam. Quando Josué enviou os espias lá para Jericó, uma prostituta por nome Raabe ajudou que eles fugissem. Porque se o rei ali de Jericó encontrasse eles, até mesmo mataria. E a Bíblia aqui ele vai nos dizer que aquele rei, né, estava procurando por eles. Estavam procurando os espias, aqueles que estavam procurando os espias são chamados de perseguidores, que é traduzido como aquele que busca ardentemente. Vemos também que Raabe fez os espias descerem por uma corda e mandou-os ficarem 3 dias escondidos, o que nos mostra que a perseguição era exaustiva. Os cananitas os procuravam por todo o caminho, dando a entender que aquilo era uma questão urgente, de vida ou morte. Os espias foram até a terra. Josué ordenou para que eles fossem até lá, Jericó, inspecionar a terra. Uma prostituta por nome de Raabe ajuda aqueles espias, a qual Josué mandou. Então nós podemos ver aqui que aquele rei procurou eles furiosamente para o matar. Tanto é que eles tiveram que ficar escondidos por 3 dias, porque era um caso de vida ou morte. E se porventura eles achassem eles, mataria. Mas aí é onde eu vejo que Deus ele usa pessoas improváveis, lugares improváveis para nos abençoar, para nos livrar. Quem sabe poderia ter tantas outras pessoas ali naquela cidade, mas Deus usou aquela prostituta para que viesse ajudar os espias a qual Josué mandou. Aquela cidade ali
Temos também um inimigo que diariamente também deseja nos matar, assim como aquele rei desejava matar aqueles espias. O inimigo, ele deseja nos roubar e nos ver destruído, só porque ao nosso lado nós temos o Senhor Jesus. E quando nós clamamos por Ele, clamamos pelo sangue dEle, o sangue dEle há poder para nos livrar. O sangue dEle há poder para quebrar a corrente, quebrar a muralha, por mais grande que seja. O sangue dEle há poder para nos levantar, para nos ajudar. Aleluia. Quando clamamos por Jesus, Ele envia um exército de anjos para guerrear ao nosso favor. Aleluia. Aquela cidade só cairia com a ajuda de Deus, porque aos olhos humanos era impossível. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como de outros inimigos do povo de Deus nas Sagradas Escrituras, observamos uma coincidência entre todos eles: só são destruídos com intervenção de Deus. Talvez isso se devia ao fato de que o inimigo daquele que serve a Deus sempre ser fomentado pelas forças espirituais da maldade. Ele nunca age motivado tão somente pelo eventual má índole inerente ao ser humano. Por isso o auxílio do céu torna-se inexpressível. É como eu falei, irmãos, quando nós estamos enfrentando, seja uma luta espiritual, seja um ataque espiritual, seja uma afronta. Quem sabe aqui nesta noite eu falo para pessoas que têm enfrentado lutas e batalhas que ninguém tem visto. Você tem sido afrontado diariamente por até mesmo pessoas usadas pelo inimigo, por até mesmo pessoas que tentam acabar com os teus sonhos, te desprezar, te diminuir. Pessoas que até mesmo jogam palavra de maldição contra a tua vida, para te ver destruído, humilhado, até mesmo fora da presença do Senhor. Eu quero te dar um conselho do céu nesta noite: clama por Jesus, porque Ele é fiel para nos responder. Não existe guerra, não existe muralha, não existe afronta, não existe potestade de demônio que venha resistir ao poder deste Deus. Até mesmo a morte, Ele tem poder sobre a morte. Se necessário for, Ele fecha a boca do leão. Se necessário for, Ele envia a viúva para cuidar de ti. Se necessário for, Ele faz, aleluia, até mesmo o sol parar para te ajudar por amor a ti. Aleluia. Nós podemos não ver com nossos olhos físicos, mas o mundo espiritual, ele é mais real do que nós imaginamos. Aleluia. Se não fosse a proteção de Deus, o inimigo da nossa alma, amados irmãos, ele já teria nos tragado há muito tempo. Mas o Senhor, Ele envia anjos do céu para acampar ao meu e ao teu redor, para que nenhum mal venha chegar até ti. O diabo, ele tem tentado todos os dias, quem sabe até mesmo enquanto nós estamos repousando à noite. Ele tem armado laço, armado acidente, armado cilada para nos envergonhar, armado laço até mesmo para nos arrancar da presença de Deus. Mas o Senhor pega pela tua mão, te traz para a casa dele e fala: filha, mais uma vez eu te livro, mais uma vez eu fecho a boca do leão, mais uma vez, filha, eu te ajudo, eu te sustento, eu pego pela tua mão e te falo: nenhuma arma preparada contra ti vai prosperar. Eu queimo os carros no fogo por amor a ti. Aquieta o teu coração, que
que eu sou contigo, eu falarei por ti. Oh glória, esse Deus, Ele é tremendo. Vale a pena ser fiel a Ele, vale a pena estar em sinceridade na presença dEle. Essa afronta a qual você tem enfrentado não é para você. Estão afrontando o próprio Deus, estão tocando no teu nome para te entristecer. Está entristecendo o coração de Deus, porque você é filha, você é filho de Deus. Ele tem visto as tuas dores, as tuas lutas, as dores da tua alma. Ele tem contemplado. Quando tu dobra os teus joelhos e clama por Ele, Ele tem visto. Aleluia. Continua perseverando. Aleluia. Aquela muralha ali era uma muralha real, amados irmãos. Era uma cidade fortificada, que aos olhos humanos inimigo nenhum vencia. Oh glória. Mas quando Deus ele entra numa guerra, entenda nesta noite pelo sangue de Jesus, quando Deus ele entra numa guerra, Ele não entra para perder. Quando Deus ele entra numa guerra, aleluia, se esta guerra que tu está enfrentando, tu entregou para Deus, você pode ter certeza que Ele entrou nessa guerra não foi para perder, mas Ele entrou nessa guerra foi para te dar vitória. Mas Ele fala: obedeça a minha palavra, tenha fé que eu te ajudarei. Antes de qualquer vitória, nós precisamos enxergar a promessa de Deus e não o tamanho do obstáculo. Se eles fossem observar para aquela muralha, se eles fossem olhar aquela muralha, eles poderiam desistir, desanimar. Não, nós não vamos vencer esta peleja. Mas eles confiaram e tiveram a fé no Senhor. Jericó estava cercada, ninguém saía, ninguém entrava, um muro intransponível. Mas Deus disse a Josué: olha, tenho dado Jericó em tuas mãos. Aleluia. Havia ali homens armados à frente do sacerdote. A estratégia que Josué utilizou foi simples. Os homens armados sairiam marchando à frente, após seguirem 7 sacerdotes com a buzina, feitos de chifre de carneiro, e logo em seguida a arca da aliança, que era a presença de Deus, conduzidas não pelos caotitas, o que era regra, mas pelos sacerdotes. Por fim, a retaguarda. Eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, porém, contornaram 7 vezes. Deus ele deu ali uma estratégia para Josué. Quando Josué chegou ali ao pé de Jericó, eles simplesmente não tentaram quebrar aqueles muros com a sua força humana. Mas Deus, ele deu estratégia para Josué. Você vai rodear a cidade uma vez por dia, por 7 dias. Nós precisamos pedir a Deus, amados irmãos, estratégia para nós guerrear, estratégia para conduzir a nossa vida. Porque tem momentos que, se nós for agir da nossa vontade própria, do nosso desejo, nós vamos tomar decisão que não vai agradar a Deus. É por isso que às vezes Deus faz promessa e demora a se cumprir, porque nós queremos agir do nosso jeito. Às vezes você está até orando: Senhor, eu estou orando, vai ser assim. E às vezes Deus ele está te preparando para te dar estratégia, para quando você for agir, você sair vitorioso. Então espere mais um pouco, peça a Deus estratégia. Senhor, me dá estratégia no meio dessa batalha. Senhor, me dá estratégia que mesmo em meio a essa luta, mesmo em meio a essa muralha que está aqui na minha frente de 9 metros, eu não consigo, Senhor, mas o Senhor consegue. O Senhor tem poder para derrubar essa muralha. Senhor, eu estou com essa enfermidade, eu já fiz tudo quanto é exame, já tomei tudo quanto é remédio,
Os médicos sempre falam a mesma coisa e eu não vejo melhora. Peça estratégia a Deus, aleluia. Peça graça a Deus, peça cura a Deus, que se for da vontade dEle, Ele irá te curar. Aleluia, Espírito Santo. A promessa veio antes da ação. Deus declara a vitória depois do povo marchar e rodear ali a cidade. A fé é ver o invisível como se fosse real. Você já viu aqueles crentes que ele está enfermo, ele está na prova, mas ele já está agradecendo é um milagre, sendo que nem curado ele ainda foi. Oh glória, é para quem tem fé, irmãos. Você já viu aqueles crentes que a porta de emprego está fechada, mas ele já está programando: Senhor, quando aquela porta lá abrir, que o Senhor abrir, eu vou organizar isso aqui. Quem sabe eu vou correr atrás para construir a minha casa, para comprar o meu lote. Ele já está profetizando, se nem está trabalhando, a porta de trabalho ainda nem foi aberta, e ele já está profetizando muito mais. Oh glória. E Deus age, irmãos, no meio da nossa fé. Deus, Ele age. Tem coisa que parece loucura aos olhos humanos. Quem sabe tem milagre que você já recebeu, que se você for contar, as pessoas nem acreditam, mas você sabe que foi Deus que fez. Aleluia. À espera de um milagre, Josué estabeleceu uma estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente entendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para aquele povo, irmãos, que ficou 40 anos peregrinando ali pelo deserto, quem sabe aqueles 6 dias foram 6 dias de ansiedade. Foram 6 dias ali adorando ao Senhor, enquanto eles estavam rodeando aquela cidade com aquele muro gigante. Quem sabe ali eles rodeavam aquela cidade falando: Senhor, nós vamos tomar posse do nosso milagre, nós vamos tomar posse da terra a qual o Senhor nos prometeu. Senhor, agora nós vamos tomar posse da nossa bênção. Aleluia. Um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritais, mas vamos a rodear a cidade em silêncio. Sabe por que tem gente que não recebe? Porque conversa demais, tem sonhos, aquilo que é para contar para Deus, ele conta aos 4 ventos. Falta pouco anunciar um carro de som para falar. E a inveja, irmão, ela existe. Ela existe, irmãos. E a inveja, irmãos, às vezes ela pode trazer tanto impedimento para aquilo que Deus tem para nos entregar. Testemunha sim das bênçãos que Deus te deu, dos livramentos. Mas se você tem um sonho, irmãos, de adquirir a sua casa própria, se você tem um sonho de ter o seu veículo próprio, se você tem um sonho de ver a sua família salva, ore: Senhor, o Senhor conhece os meus sonhos, está em tuas mãos. Porque às vezes você planeja tanto algo, aí está perto de receber, mas aí você vai conversar, falar, até mesmo por ingenuidade sua, e aquelas pessoas vão invejar, ou até mesmo falar palavras de maldição. Aí aquilo que era para acontecer, parece que embaraça tudo. Sabe quando vira uma bola de neve e nada vai para frente? Conta para Deus. Quando Deus te entregar, aí você seja fiel, venha aqui na frente e testemunha o que Deus fez na sua vida. Josué falou: não grita, nem fareis ouvir a vossa voz, nem saia palavra alguma da vossa boca, até um dia em que eu vos disser. Irmãos, aquele povo obedeceu à voz de Deus. Aquele que anda com o sábio, ele vai querer ser sábio também. Aquele que anda com um crente que ora, ele vai querer orar também. Aquele que anda com um crente que é vigilante, que pensa muito bem antes de falar, ele vai também tentar ser da mesma maneira. Nossa, eu vou vigiar mais,
Irmãos, a nossa boca, irmãos, ela tem poder para destruir, irmãos, fazer grandes desastres. A nossa boca, ela tem poder para abençoar. Mas uma palavra nossa, irmãos, que sair da nossa boca, pode fazer um grande estrago na vida de alguém. Vamos pedir a Deus sabedoria. Sabedoria no nosso ouvir. Nem tudo que nós ouvimos, nós precisa sair espalhando aos quatro ventos. Vamos ter sabedoria no nosso falar. Peça a Deus. E Deus, Ele vai nos colocar em situação para ver se nós vai ter sabedoria. É a mesma coisa de nós pedir paciência. Senhor, me dá paciência. Deus, Ele não vai descer lá dos altos céus e nos dar, mas Ele vai nos colocar em situação a qual nós vai, deixa eu parar aqui para pensar, para responder, para falar. Irmão, se você não tem nada para falar, fique em silêncio. Mas não fale palavras que vá destruir a vida de alguém. Não fale palavras que vá, quem sabe, entristecer o coração de alguém, machucar, ou até mesmo difamar, caluniar o nome de alguém. Fique em silêncio. Se alguém chegou até você para tentar causar aquela coisa, aquela confusão, irmãos, vamos orar. Deus vai nos dar vitória. Vamos fazer uma campanha de oração. Irmãos, a nossa boca é para profetizar coisas boas. A nossa boca, irmãos, é para falar do Evangelho de Cristo. A nossa boca não foi feita para falar coisas, palavrões que desagradam ao nosso Deus, não. Aleluia. Depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram a buzina. Logomente o povo gritou. Com resultado, os muros caíram abaixo e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade de Jericó. Aleluia. Uma batalha que era impossível aos olhos humanos. Aleluia. No 7º dia, após a 7ª volta, o povo gritou como Deus mandou e as muralhas veio ao chão. O grito não era um grito de desespero, não, amada igreja, mas era um grito de fé, porque ele soube ali, Deus mandou gritar agora neste momento, o milagre vai acontecer. Aleluia. Era o último passo de uma obediência completa. Deus respondeu o cumprimento integral da sua ordem. Aleluia. A obediência nos leva a lugar longe. A obediência vai nos levar em terras a qual nós nunca pensamos em pisar. A obediência vai elevar o teu ministério em um grau tão grande de intimidade com Deus, a qual você nunca pensou que fosse chegar. Aleluia. Irmãos, a obediência, ela é a chave para nós receber de Deus o nosso milagre. Não é a oração. É certo que a oração também faz parte. Só porque se nós orar e não vigiar, não vai adiantar. Foi tudo jogado para o ralo. Então tem que ter obediência. Quem obedece a Deus, irmãos, eu falo isso com toda certeza e autoridade do céu. Quem obedece a Deus, ele tem medo de pecar. Ele pode até pecar, quem sabe, mas depois ele vai rasgar o seu coração. Ele vai se arrepender. Ele vai chamar os pastores deles e conversar: pastor, eu pequei, ora por mim, faz uma campanha por mim, eu estou arrependido do que eu fiz. Aleluia. Quem obedece a Deus, ele tem medo de pecar. Quem obedece a Deus, ele tem medo de entristecer o Espírito Santo. Quem obedece a Deus, ele ama o seu próximo. Quem obedece a Deus, ele vê o seu próximo caído, machucado, ele estende a mão para levantar. Quem obedece a Deus, ele vê, aleluia, a sua irmã que está do seu lado enferma, ela vai levantar uma campanha de oração, ela vai profetizar a bênção, o milagre.
Quem obedece a Deus, irmãos, eles choram com aqueles que choram, e Ele também se alegra com aqueles que se alegram. Porque tem pessoas que Ele não vai se alegrar com a sua bênção. Aí você vai pensar: meu Deus, como pode? Eu achei que a minha irmã fosse se alegrar com a bênção a qual eu conquistei. Quem obedece a Deus, ela se alegra com o crescimento da igreja. Não tenta tirar os irmãos da igreja, mas quem obedece a Deus, ele se alegra. Ele convida o povo para vir para a igreja. Aonde ele vai, ele fala bem da sua igreja a qual congrega. Quem obedece a Deus, aonde ele vai, ele evangeliza, ele tem temor de Deus. Jericó foi destruída, os muros da cidade caem. Algo que parecia impossível, mas Deus fez acontecer pela fé e obediência daquele povo. Aí, aleluia, Josué ordena que foi estabelecido a destruição de Jericó, mas que os hebreus e aqueles espias cumprissem fielmente o trato a qual eles fizeram com a prostituta Raabe. Porque quando os espias foram lá na terra, ela o ajudou, então ela pediu misericórdia para ela e para a sua família. Aí os espias falou: nós iremos te ajudar, quando nós voltarmos aqui, a tua família e você não será destruída, mas nós ajudaremos você. E eles cumpriu com aquilo a qual prometeu. Raabe, diante da sua atitude, cumpriu-se nela uma verdade que seria proferida pelo apóstolo Paulo, que fala: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aquela mulher, ela era uma prostituta, mas ela creu no Senhor. Ela já tinha ouvido falar dos milagres a qual tinha acontecido. Então ela pediu misericórdia ali para a sua casa. E quando Josué ali invadiu Jericó, aquelas muralhas caíram, Raabe foi salva. E a Bíblia vai nos dizer que Raabe foi salva e entrou na genealogia de Jesus, sendo proferida no Novo Testamento como uma mulher de grande fé. Agora Israel teria pela frente a cidade de Ai para encerrar a primeira campanha militar, e depois compreenderia a segunda rumo às cidades e estados localizado no sul de Canaã, quando enfrentaria a coligação dos amorreus, e por fim a terceira guerra a ser travada contra as federações do norte. A primeira batalha eles venceram, oh glória. Eles atravessaram o Jordão. Após atravessar o Jordão, Josué se depara ali com Jericó, uma cidade forte, rodeada de um muro gigante, de 9 metros de altura. Eles venceram ali Jericó também, após aqueles muros cair, após ouvir a ordenança de Deus, após rodear aquela cidade por 7 vezes, uma vez por dia, após rodear a cidade por 6 dias, amada igreja, eles tiveram fé e obedeceram tudo aquilo a qual o seu líder Josué ordenou que eles fizessem, e o milagre aconteceu. Enxergar a promessa e não o obstáculo. Aquele povo, eles obedeceu a Deus, mesmo em meio ao silêncio, porque a ordem foi: rodeia a cidade, sem falar, sem gritar, somente rodeia a cidade. Quando Deus ordenar para gritar, vocês gritam, tocam a buzina e a muralha vai cair. Gritar na hora certa, com fé. Aleluia. Hoje o Senhor nos fala nesta noite, amada igreja: tenho dado em tuas mãos a vitória, somente marcha na minha presença, somente, aleluia, me peça estratégia para guerrear, e na hora certa de você gritar, na hora certa de você falar. Quem sabe Deus está em silêncio, aleluia, e você tem perseverado, tem marchado, mas na hora certa esta muralha vai cair. Esta muralha que tem feito você chorar,
essa muralha que quem sabe, aleluia, aos teus olhos é impossível de vencer, mas creia que Jesus, Ele está contigo. Continua marchando na presença dEle, continua andando. Está difícil, está doendo, está machucado, continua andando. Não consegue mais andar, mais marchar, mas vem se arrastando. Mas não desista de caminhar para a casa de Deus, porque aqui é onde o milagre acontece. Aqui a muralha, ela tem que cair, queira Satanás ou não, mas ela tem que cair, porque a ordem vem de Deus. E quando Deus fala, quando Deus decreta, o milagre acontece. Aleluia. Deus, Ele é fiel para cumprir. Obedeça, tenha fé, creia e veja as muralhas cair. Aleluia, Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Na próxima terça-feira estaremos, aleluia, no 8º dia desta campanha. Estaremos falando sobre a batalha de Ai. Mais uma batalha a qual aquele povo enfrentou. E desde o começo, aleluia, Deus estava com Josué. Ele foi passar o Jordão, Deus estava com ele. Deus pediu para ele circuncidar aqueles homens. Ele circuncidou. Aqueles homens ficaram ali um certo período, se recuperando. Eles invadiram Jericó e as muralhas caiu. Está vendo que quando nós obedecemos a Deus, o milagre ele vem. É difícil, irmãos. Às vezes é difícil obedecer. Às vezes é difícil porque nós nos deparamos com situação a qual nós pensamos: meu Deus, como eu vim parar nesta situação? Mas às vezes é no meio dessa situação que tu verás o agir de Deus na tua vida. Nada acontece na minha e na tua vida por acaso. Para tudo tem um propósito de Deus. Mesmo se você estiver chorando nesta luta a qual você está enfrentando, mesmo que este mar, essa muralha esteja grande e parece difícil você atravessar, mas Deus, Ele está contigo. Tenha fé, aleluia, que o Senhor peleja por ti. Amém? Aleluia. Guarda essa palavra no teu coração. Que Jesus Cristo nos abençoe nesta noite. Amém? Se coloca de pé.